As frases a seguir estruturam-se a partir de uma comparação, à exceção de uma. Então, a comparação. Cara, como a banca gosta de cobrar isso, né? É uma comparação, à exceção de uma. Qual não é a comparação aqui? Bora lá, olha só. Sonhos são como deuses. Olha o como aí, marcando uma comparação. Sonhos são como deuses. E aí ele explica, né? Mostra pra gente, ó. Quando não se acredita neles, deixam de existir. Então o como marca pra gente uma relação de comparação por igualdade, né? Um acontecimento vivido é finito. Um acontecimento lembrado é ilimitado. E aí nós temos uma comparação por contraste, né? Ele comparou um acontecimento vivido sendo finito e um acontecimento lembrado sendo limitado. Então ele fez essa comparação aqui, dá para a gente perceber pelo contraste, né? Ele comparou então um acontecimento vivido sendo finito e um acontecimento lembrado sendo ilimitado, beleza? Então essa comparação por contraste a gente percebe muito como estratégia argumentativa, né? Eu quero, por exemplo, falar sobre economia no Brasil, então eu cito os números do Brasil, e eu faço um contraste com os números da China, por exemplo, né? O que você vai perceber? Eu tenho uma relação de contraste, então houve uma comparação de dados do Brasil com dados da China. Eu fiz uma comparação mostrando as diferenças, beleza? Então essa comparação com essas ideias de oposição, essa estrutura é uma estratégia argumentativa. É o que acontece aqui. Tá? Essa relação aqui de oposição, de contraste entre eles, eu faço uma comparação entre os dois, beleza? O sonho é o domingo do pensamento. E a banca gosta muito de trabalhar, sempre, quando ela pede lá a comparação, a exceção de uma, ela pede lá, uma das alternativas tem lá a metáfora. O que é a metáfora? É uma comparação ideológica, isto é, você tem a comparação sem o elemento linguístico comparativo, né? E aí você tem a chamada comparação ideológica. Veja bem, o domingo é como se fosse o domingo do pensamento. É como se fosse, beleza? E aí a gente inseriu para você o como para você perceber. Então aqui nós temos uma comparação por meio de metáfora. Ok. Pense como homem de ação e haja como homem de pensamento. Pense. Aí você vai fazer uma comparação. Você deve agir da mesma forma como um homem de ação faz. Você deve agir da mesma forma como um homem de pensamento faz. Então ele faz uma relação de comparação. Como que você deve proceder, né? Então ele faz essa comparação de como seria isso, tá? Então você deve agir como um homem de ação também age. Você então deve pensar como um homem de ação age. E você deve agir como um homem de pensamento também age. Beleza? Então, nesse caso, você deve pensar como o homem de ação pensa. Você deve agir como o homem de pensamento age. Aí sim. E aí você vai se lembrar daquilo que a gente viu na aula de orações subordinadas adverbiais, a comparativa. Quando a gente falou, olha, muitas vezes, quando a gente tem a conjunção comparativa como, o verbo ou o predicado fica subentendido, como a gente fez aqui agora. Pense como o homem de ação pensaria. Beleza? É mais ou menos essa a ideia. Então nós temos a comparação aí. E a letra E? Fantasia não é uma fuga da realidade, é um modo de entendê-la. Fantasia não é isso, é aquilo. Então a gente nota nesse caso esse valor de contraste puro e simples, beleza? Nós notamos então a alternativa E, que não apresenta a comparação. Veja, o contraste visto aqui, você vai notar uma comparação entre acontecimento vivido ser finito e acontecimento lembrado ser ilimitado. Aí sim você percebe a relação de contraste, como a gente falou, tem um elemento e aí eu faço as comparações entre eles. Eu faço a comparação da economia do Brasil em contraste com a economia da China, como a gente percebeu mais ou menos aqui na alternativa B. Já a alternativa E, eu tenho puro elemento de contraste, só isso, né, de oposição. Fantasia não é uma coisa, é outra. É basicamente isso. Por isso a alternativa E é a exceção da comparação.